A gente assistiu hoje à atualização do estudo Affinity em câncer de mama HER2 positivo, doença inicial. Eu vou tentar então colocar os resultados que foram apresentados e como que isso se aplica na nossa prática. Então, o Affinity é um estudo que randomiza as pacientes operadas com câncer de mama inicial HER2 positivo que foi revisado centralmente. Quase 5.000 pacientes no estudo foram então randomizadas entre o braço padrão com quimioterapia e trastuzumab ou quimioterapia, trastuzumab e pertuzumab. Os resultados foram apresentados há 2 anos e publicados no New England, e a gente tem uma atualização agora em termos de segunda análise interina de sobrevida global, e a gente tem também alguns dados bem interessantes em termos de sobrevida livre de doença invasiva e também de segurança. O que a gente observa agora com mais follow-up, em termos de sobrevida global, o hazard ratio é 0,85, é uma diferença numérica a favor da adição de pertuzumab, mas que não atingiu significância estatística. Importante lembrar que tem outras análises de sobrevidas planejadas e que nesse momento menos de 50% dos eventos aconteceram. Em termos de sobrevida livre de doença invasiva, sim, a gente tem dados bem interessantes. Mantém o benefício da adição de pertuzumab, mas a gente tinha um hazard ratio de 0,81 naquele momento e a diferença absoluta entre os braços era por volta de 1%, e agora a gente tem uma diferença de 0,77. E essa diferença absoluta para o grupo todo, a favor do duplo bloqueio, é de quase 3%. Vale lembrar que a maioria dessas recorrências foram recorrências à distância e recorrências loco-regionais. Em contrapartida, não houve diferença em termos de eventos em sistema nervoso central, óbitos ou doença contralateral. E o que é relevante aqui? Que, particularmente no grupo de pacientes com linfonodo positivo, esse hazard ratio foi de 0,72, um benefício absoluto de 4,5% para os pacientes com linfonodo positivo que receberam duplo bloqueio. Não houve diferença, entretanto, para os pacientes de linfonodo negativo. E um outro dado muito relevante é que a gente tinha informação de benefício por subgrupo previamente estabelecido de pacientes com receptor hormonal negativo. Mas agora, com mais tempo de follow-up, a gente vê que o benefício independe do status de receptor hormonal, ou seja, tanto pacientes com receptor hormonal positivo quanto pacientes com receptor hormonal negativo se beneficiam da dupla combinação. Em termos de segurança, a gente observa que a segurança cardíaca está mantida. É um número muito pequeno de eventos cardíacos sérios, menos de 1%, igualmente distribuído entre os 2 braços do estudo. Como que isso se traduz na nossa prática? Acho que o primeiro aspecto é onde o duplo bloqueio está disponível no câncer de mama inicial, e isso ainda é num número relativamente pequeno quando a gente vê a população do país como um todo. Acho que os dados são mais robustos, em particular para os pacientes com linfonodo positivo, e independe do status de receptor hormonal para a gente tomar essa decisão. E isso eu acho que tem que ser levado em consideração quando a gente toma essa decisão de tratar os pacientes. Mas o fato é que a maior parte das pacientes com doença maior, ou seja, tumores acima de 2 centímetros, pacientes com linfonodo positivo, têm sido tratadas na neoadjuvância. E na neoadjuvância, sempre que possível, com o duplo bloqueio, e seguindo os resultados do estudo Catherine, vão receber TDM1 na ausência de resposta patológica completa. Então, como que a gente aplica esses resultados do estudo Affinity? Para aquelas pacientes que eventualmente ainda são operadas inicialmente, acho que vai se aplicar em particular para aquelas pacientes que têm linfonodo positivo
eu acho que vale uma consideração para aquelas pacientes que têm linfonodo negativo, mas um risco maior de recorrência, eventualmente pacientes jovens, pacientes com tumores de tamanho maior, eu acho que vale também a consideração. Mais uma vez recordando que independe do status de receptor hormonal para decisão terapêutica. Quando aquelas pacientes são tratadas inicialmente com duplo bloqueio e não tem uma resposta patológica completa, havendo a disponibilidade, TDM1 seria a recomendação. Havendo a resposta patológica completa, aqui eu acho que é motivo de debate. A gente não tem dados tão sólidos para orientar. A gente pode justificar que aquelas pacientes que são inicialmente linfonodo positivo devam continuar com o duplo bloqueio, baseado nos resultados do Affinity, mas são comparações indiretas entre estudos distintos. E o mesmo vale para aquelas pacientes que eventualmente recebem a neoadjuvância, vão à resposta patológica completa, mas tinham tumores não necessariamente linfonodo positivo. Eu acho que fica uma dúvida. A minha tendência, de um modo geral, se a paciente não tem uma toxicidade ao esquema de duplo bloqueio e se não há limitações de recursos, manter o duplo bloqueio mesmo pós-resposta patológica completa.